Fala, nação tranquilidade, se liga nesse react que eu decidi trazer pra vocês do canal Ei Nerd. Ele acabou de lançar, tá? E se liga nesse título: Naruto é um hipócrita? Refutando mentiras, anime Naruto. Bora conferir pra ver se os argumentos estão realmente coerentes e se a maioria das coisas ou se todas que o Peter vai mencionar aqui é de fato uma mentira. Vamos lá. Primeiramente vou deixar aqui o like aqui nesse vídeo, então já deixa o like nesse vídeo aqui também que você tá assistindo, nesse react, hein? E bora conferir aqui a análise do Peter. Galera, Naruto é um dos animes mais populares da história. E mesmo hoje, que já fazem quase 11 anos que o mangá acabou, todo mundo ainda ouve falar sobre Narutinho. Só que talvez por ser um dos mangás mais populares de todos os tempos, Naruto acabou sendo um dos maiores alvos de mentiras, desinformação da internet pra caramba, fake news, seja por parte dos haters da obra, até dos próprios fãs que não conseguiram entender as mensagens simples que tem nessa obra. Nesse vídeo eu vou provar pra você, seja fã ou hater, que muita coisa que você tem ouvido sobre Naruto na internet nos últimos 11 anos são mentiras. E detalhe, tem muita coisa que realmente é mentira, mano. E ultimamente isso aí tá se espalhando de uma forma que eu não imaginava que seria possível, tá? Até porque é uma obra de anime e mangá, mano. E realmente é insano, tipo, parando pra pensar nisso. Bora ver. Trunks, Peter aqui. Bom, Naruto é um sucesso até hoje, cara. Mesmo anime tendo acabado em 2017. Ainda tá em alta, hype. Sempre a gente fala em Naruto, tem muita procura na internet. Você olha os gráficos do Google, muita gente procurando Naruto. E ainda assim, depois de tanto tempo, ele ainda fica no topo lá dos animes mais assistidos em plataformas como Netflix. Só que ao mesmo tempo, é o que eu falei, Naruto é uma obra que recebe muito hate por coisas que não são nem verdade, cara. A maioria da galera assistiu Naruto na infância. Então quando a galera vê um vídeo falando de furos de roteiro, né, furos de roteiro em Naruto, tipo, a galera já não lembra o suficiente da obra pra perceber que boa parte que o cara tá falando é besteira. Naquele É vídeo lá. porque a maioria dos fãs que caem nisso é porque de fato não são fãs. É claro e limpo, tá ligado? Se você é realmente fã da obra de Naruto, você conhece a obra. Você assiste mais vezes. Você busca, você analisa. Ultimamente, né, isso dentro dos próprios criadores de conteúdo tem se espalhado muito disso. Né? Os fãs tomam a opinião de um criador como a verdade absoluta. E não é assim. A verdade absoluta se chama anime e mangá. Ponto. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, confere no mangá, mano. Tá ligado? É simples. É simples. Não tem por que complicar algo que não é complicado, mano. É simples. E eu tô me incluindo nessa. Não leve a minha opinião como verdade absoluta. A opinião do Peter, do Júlio, do Camus, do Radar Anime, do Geek, seja de quem for. Procure fonte. Que fonte? Mangá e anime. Ponto final. Bora continuar aqui. Mas é isso. Lá, né, falando de furos de roteiro, enfim. E a gente vai agora admitir muitas dessas mentiras aqui, nesse vídeo que é quase um documentário sobre a obra de Naruto. Tá muito embasado. Então, olha só, o objetivo aqui não é passar pano pra Naruto. Eu vou fazer algumas críticas também, mas o objetivo principal é fazer algumas justiças e mostrar que muita coisa que você acredita sobre a obra tá errada. Acho que antes da gente falar de coisa complicada demais, entrar nos pormenores da obra, nos detalhes, bora falar de um negócio que devia ser bem simples, mas que acabou virando um baita elefante branco na sala. Qual é o tema principal de Naruto? Bom, pra gente começar a falar sobre Naruto, a gente primeiro precisa entender sobre o que é Naruto. E Naruto é uma grande história sobre trabalho duro. É isso que boa parte dos fãs de Naruto acreditam, que a história sobre Naruto seja como um todo, né? Uma história sobre trabalho duro vencer o dom natural. Mas a verdade nunca é essa. Naruto nunca foi uma história sobre trabalho duro vencer o dom natural. Kishimoto nunca se propôs a levar a história para esse lado. Naruto, na verdade, sempre foi uma história sobre quebrar o ciclo do ódio. Ou, para ser mais específico ainda, né, uma história sobre o ódio. Ponto, cara. Ao longo da história inteira, a gente vê vários exemplos como o ódio pode transformar os personagens, como um sistema opressor pode criar monstros através do ódio, sobre como a guerra, sobre como a vingança só geram mais e mais ódio. E aqui eu deixo minha admiração pro Kakashi, porque a gente vê toda a história dele ao decorrer de Naruto Clássico e Naruto Shippuden, e ele sim era um cara que tinha tudo pra ser vilão e não se torna vilão. Kakashi é brabo, mano, na moral. E ódio, pode ver que é isso. É sobre isso que Naruto é e sempre foi, galera. A gente vê isso no primeiro arco, né? O Zabuza lá, em que os dois principais vilões são marcados pelo ódio. O Zabuza cresceu no governo tirano, né? O quarto Mizukage, que estava sendo controlado pelo Obito, transformou a Vila da Névoa em Vila da Névoa Sangrenta. Ele promovia banhos de sangue como prova de graduação na Academia Ninja, que tipo, era bizarro. O Zabuza foi um monstro que nasceu desse sistema que só provocava ódio e destruição. E o Hakuno foi diferente, ok? Apesar de não ter se transformado em um monstro que nem o Zabuza, o Hakuno ainda teve a vida dele mudada por causa
do ódio e do preconceito. Como onde ele morava existia um grande preconceito contra pessoas que tinham, né, uma Kekkei Genkai, o Haku viu o pai dele assassinando a própria mãe, tentando matar ele. Tudo por conta de preconceito, do ódio. O próprio protagonista vive esse tema na pele dele e a gente vê isso toda hora, quase a obra inteira. Boa parte do preconceito que o Naruto sofreu foi culpa do Hiruzen, mano. Ele poderia ter, tipo, meio que evitado isso aí, mas ele fica calado, ele não faz nada. E isso aí deixa muito fã do terceiro Hokage indignado. Porque, assim, independente do que ele fez, eu sou fã do personagem. Não sei você. Não aguenta mais ver aquele flashback do Naruto no balanço, pô, não dá. Pois é, mas mesmo esse maldito balanço sendo aparecido tantas vezes, parece que tem gente que não entende que esse é o core de Naruto. Balanço, respeito? Não, cara, o ódio. A história de Naruto é toda sobre ele ser um menino cercado pelo desprezo, né? Pelo bullying, pelo ódio das outras pessoas da vila. E sobre ele querer ser Hokage, não porque ele quer ser o Bambambam, mas sim porque ele acha que ser Hokage é a forma que ele vai conseguir a admiração e o respeito das pessoas, que ele nunca teve. Que ele vai sentir das outras pessoas alguma coisa que não seja o ódio. O Naruto... Tanto é que eu acredito que esse, de fato, era o verdadeiro sonho do Naruto. Era ser reconhecido. E ser Hokage era a melhor forma de alcançar esse sonho. E faz total sentido. Dentro dele, o ódio encarnado, né? A Raposa de Nove Caudas, o Kurama. E eventualmente ele precisa lidar com o ódio do Raposão também. E o Naruto precisa lidar com o próprio ódio dele. Que ele nutria, né? Depois de ser vítima de tanto ódio. Ele acabou que gerou um próprio ódio interno. E esse tema tá na nossa cara desde o começo, desde o primeiro capítulo. O ódio sempre foi central em Naruto, né? Através de todos os grandes vilões, de todos os grandes arcos, através de toda a história do mundo ninja, que é um grande ciclo de ódio. Que o Naruto quebra. Mas já vou chegar lá. Eu falei tanto de ódio que chega até tô ficando nervoso aqui, porque essa palavra, porra, ela causa ódio, né? Então vamos respirar e voltar pro papo do trabalho duro versus dom natural, né? Muita gente acredita que esse é o tema principal de Naruto, mas isso é uma grande confusão, galera. Só que na verdade isso é uma grande confusão graças a um personagem só. Rock Lee. Rock Lee era um personagem que não conseguia usar ninjutsu e nem genjutsu. Ele sempre se sentiu, né, um fracassado, digamos assim, né? Entre aspas, bem entre aspas. Só que pra compensar isso, o Lee se dedicou 200% no taijutsu, ao ponto de ele virar, porra, Pô, o Lee é foda, mano. O personagemzinho legal, mano. Esse sim merecia mais destaque. Com toda certeza. Isso aí eu não concordo nesse sentido. Eu acho que ele merecia mais destaque, mas não é o que o Peter não tá dizendo aqui. Ele não tá cravando isso. um monstro nessa área. É o máximo que pode atingir. O cara tinha 1001 maneiras de te quebrar na porrada. O que muita gente entende é que ele queria provar que, com o trabalho duro, ele conseguiria vencer aqueles que têm um dom natural. Que é o caso do Neji, do Sasuke, né? Que veio... Não conseguiria nunca. Já começa pegando o Gaara ali, né? No exame Chunin. E já toma logo uma peia. Pra mim, na minha opinião, eu como fã, preferia que o vencedor, né, tivesse sido Rock Lee. Não é o caso. Isso o quê? Só prova o quê? Que o dom natural sempre vai ganhar do esforço. Agora você pega um cara que é talentoso e que se esforça. Aí que não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Tem aí genéticas abençoadas, digamos assim. Que ele conseguiria vencer aqueles que eram ditos gênios. A frase mais famosa dele é: o trabalho duro vence o talento natural. Agora provarei minha teoria. Que o trabalho duro derrota o talento natural. Só que esse é o tema do Rock Lee, não é o tema da obra de Naruto como um todo, galera. Naruto nunca se propôs a ser uma história sobre isso. Essa é a verdade interna do Rock Lee, que é uma mensagem muito legal, por sinal, né? Que inspira uma galera. Só que não é uma mensagem que a obra de Naruto dá o foco principal, né? Como eu já provei pra vocês. Uma obra pode transmitir várias lições e várias mensagens através dos personagens diferentes. Por exemplo, com Asuma a gente aprende que proteger o povo é mais importante do que proteger os líderes. Com Jiraiya a gente aprende a apostar nas próximas gerações. Com o Obito a gente aprende a não abandonar os amigos. E por aí vai, cada um passa uma mensagem. Dá pra tirar várias lições muito boas, né, com vários personagens de Naruto. Mas não quer dizer que essas mensagens sejam o tema principal da obra. E é claro que esse lance de trabalho duro versus talento não é a mensagem principal, né, porra? Que o Rock Lee perde a principal luta dele contra o Gaara. O momento que a gente tá mais conectado ao Rock Lee é o momento da luta contra o Gaara, em que a gente finalmente, né, entra na cabeça do Lee e entende o passado dele. A gente entende o sonho dele, a gente vê ele se esforçando pra caramba. Então se o Naruto fosse uma história sobre trabalho duro versus talento, o Lee deveria ter vencido aquela luta. Porque numa... Faz sentido a galera gostar muito do Rock Lee, assim como eu também gosto muito, porque ele é o típico personagem que retrata, né, a sociedade como ela é hoje. Querendo ou não, é verdade, né? A maioria de nós, e eu tô falando tanto eu quanto vocês que estão assistindo, né, não nasce com um talento, tipo, pô, eu sou gênio, tipo Messi, tá ligado? Pegou a visão? O raciocínio? É mais ou menos isso. A gente tem que se esforçar muito, em todos os sentidos, para conseguir alguma coisa na vida, para ser alguém na vida. E o Rock Lee é basicamente isso. Ele é um cara que não era bom em ninjutsu, não era bom em genjutsu,
Aí ele fez o quê? Treinou o taijutsu dele e se tornou um dos melhores e, como o próprio Guy diz no clássico, o maior especialista de taijutsu de todo mundo. É por isso que muitos se identificam com o cara, mano, porque ele se parece realmente com um brasileiro, tá ligado? Com um ser humano propriamente dito. Uma história, galera, quando dois personagens têm sempre uma mensagem ali, é sempre um combate de ideias. A decisão de um autor de fazer com que personagem tal vença é a confirmação da mensagem que ele quer passar com essa luta. E o Rock ele perdeu. Por quê? Porque, de novo, esse não é o tema principal de Naruto. Mas sabe quem vence o Gaara depois? O Naruto. E por que o Naruto vence? Porque o Naruto entende o Gaara. Porque os dois passaram por coisas parecidas, os dois foram odiados. Os dois cresceram sozinhos, cara, tipo com monstros dentro deles. A luta do Naruto contra o Gaara não é decidido só pela força, mas pela empatia, né? Por ele conseguir tocar no coração do Gaara, do inimigo. Isso é maneiro demais. Ele tocou no coração do inimigo. Naruto vence o Gaara mostrando que existe um caminho fora do ódio. Olha o ódio de novo aqui, que é o tema principal. Mas aí entra também muito do talento natural, porque, tipo assim, o Naruto ele treinou um pouquinho com o Jiraiya ali, aprendeu a dominar o chakra do Kurama, aprendeu uma invocação que, pô, é só o Gamabanta, só é isso, tá ligado? Não tinha desenvolvido o Rasengan ainda bem, né? Porque pensa o Naruto com o Rasengan ali contra o Gaara, meu Deus. O Gaara ia perder muito antes, na minha opinião. Aí a gente tem um Naruto que em pouco tempo se desenvolve tanto, com tantas limitações, e que consegue vencer uma Biju, mano. Vocês têm noção que o Naruto venceu uma Biju no clássico ainda? É insano, cara. Trabalho duro versus talento é uma coisa tão isolada do Rock Lee que você nunca mais vê esse tema nos outros arcos. Em nenhuma outra luta. Nenhuma outra luta tem isso. Você pode até falar do Naruto versus Neji sobre isso também. Mas não é. Até porque o Neji, que era pra ser o tal gênio, o tal talento, na verdade era tão esforçado quanto o Naruto. Ele ralava pra aprender técnicas que ele nem devia ter acesso por ser da família secundária. Tipo o Kaiten. Tipo as 64 palmas. Ah, Peito, mas o Neji não tinha genes que dava alguma vantagem pra ele? E o Naruto não sendo um Uzumaki, ainda um Jinchuri que usou o chakra da Biju na luta? Então no final das contas era o quê? Uma luta entre dois privilegiados ou de dois esforçados? Não importa, porque não era esse o ponto. Eu acho que algo que não faz sentido atualmente dentro da fandom é geral tentando desmerecer o Naruto, tá? Eu acho isso até meio paia, porque, por exemplo, é verdade, o Naruto era filho do quarto Hokage? Era. O Naruto era de Jinchuri Kitakurama? Era. O Naruto era um Uzumaki? Também. Ele era o garoto da profecia? Realmente, ele era. Mas isso era cravado ali no começo de Naruto clássico? Não era? O Naruto sabia dessas coisas? Não. A única coisa que ele tinha noção de fato é que ele era Jinchuriki do Kurama. Né? O clã Uzumaki não havia sido apresentado de fato como um clã extraordinário. Sabe? O Naruto não sabia que o Minato era o pai dele. Então, tudo que o Naruto quis passar pro Neji, a visão dele naquele momento, fazia sentido e era verdade. Porque o Naruto era muito esforçado. Por quê? Por causa da limitação dele por ser Jinchuriki. Aquilo limitava ele. Não adianta falar que não limitava. Limitava. O Naruto era esforçado. O Naruto tinha, sim, certo talento por ser imprevisível. Não adianta falar que, o Naruto era beneficiado por isso e por aquilo. Mentira. Isso é mentira. Parem de ficar falando e fomentando esse tipo de coisa, cara, porque não faz sentido. Se você realmente assistiu o clássico, você sabe que não, cara. O Naruto, ele não era privilegiado, ele teve que se esforçar pra caramba. Entende? Não adianta. É igual o exemplo do Neji que o Peter falou. Por que o Neji era tão bolado, mesmo sendo um Hyuga, né? Literalmente de um clã renomado, possuindo uma das Kekkeinkais mais poderosas, o Byakugan. O Neji, literalmente, ele só fica forte porque ele treina, mano. E se ele não treinasse? Será que ele seria tão forte? A mesma coisa o Naruto, o Sasuke. Então, vocês têm que parar com isso. O Naruto era isso e aquilo. Independente. Isso aí só foi mostrado lá no Shippuden. A gente só foi ver isso lá no Shippuden. E o que o Naruto fez na luta dele contra o Neji agregou muito pra história do Neji, pro caráter do Neji. O Neji só se tornou quem ele realmente foi, né, em Naruto Shippuden, graças ao Naruto, assim como o Gaara, entendeu? E tudo isso aí provém do esforço do Naruto em não desistir dos outros. Então, cara, pra mim, quem fala isso aí, cara, na moral, não é que tá sendo leigo, porque é complicado chamar alguém assim de leigo, mas tá interpretando mal, tá indo na ondinha, tá indo na opinião alheia, tá ligado? É o bendito Maria vai com as outras. Não seja assim, de verdade. Ponto da luta. E na verdade, galera, trabalho duro versus talento não é nem o tema principal do Rock Lee. Pois é, eu vou te provar.
O Lee tem sim esse lance de provar que o esforço dele pode superar qualquer vantagem natural, né? Mas isso não é o ponto principal dele. Na verdade, o ponto principal dele sempre teve muito claro pra todo mundo ver. É só a gente olhar o flashback dele. Lá o Rock Lee diz com todas as letras, abre aspas, quero provar que mesmo uma pessoa que não consegue usar ninjutsu ou genjutsu ainda pode se tornar um ninja incrível. Esse é meu único objetivo. O Lee, por algum motivo, não consegue manipular chakra pra usar ninjutsu ou taijutsu. Não confundam, ele tem chakra sim. Ele só não consegue executar ninjutsu e genjutsu. Por isso que ele quer provar pra todo mundo, mas principalmente pra ele mesmo, que ele... Detalhe, é ninjutsus complexos, tá? Complexos. Tem fã que acredita, eu já vi isso. Né? Tem fã que fala que é um erro o Rock Lee andar sobre a água. Subir em árvore, na parede. Pelo amor de Deus. Aí também já é demais. Aí é simplesmente pegar toda a explicação do autor do começo ao fim de Naruto e jogar no lixo. É simplesmente isso, mano. ainda vai conseguir virar um ninja incrível só na base do taijutsu. Porrada. Provar que o esforço dele seria suficiente para derrotar todos os tipos de oponentes. Em Naruto, o esforço importa muito. Se o ninja não treina, ele, né, rapidamente fica enferrujado. Mesmo se a gente tá falando aqui de um gênio com dons naturais, né? Se ele não se esforça o suficiente, ele não vai conseguir ir longe. A gente vê isso quando o Sasuke leva um sacode do próprio Lee, porque apesar do Sharingan do Sasuke prever os movimentos, o corpo dele não consegue acompanhar a velocidade do Lee. A frase do Lee significa que o trabalho duro pode superar o talento quando o talento não trabalha duro. Mas, de novo, isso é uma mensagem secundária, galera. Não é o centro da história. Então, da próxima vez que você vir alguém falando que Naruto é sobre esforço, vencer o talento, você já sabe. Isso é só uma parte pequena da história. Uma lição dentro de um personagem, não o tema principal da obra. Geralmente, a galera que acredita nisso faz isso para fortalecer uma narrativa muito clara. Naruto é um destinado hipócrita? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Mas esse tema é uma mentira que tá tão consolidada na cabeça da galera que esse papo sempre volta. Parece que a galera não entende mesmo o que tá acontecendo aqui. Por causa desse papo da galera achar que Naruto é sobre trabalho duro versus talento, sempre tem uma galera que chama o Naruto de hipócrita porque ele já tem algumas vantagens. Já que se a história é sobre trabalho duro, é hipócrita da parte do Naruto ter alguns poderes de mão beijada. E a coisa piora quando as pessoas misturam isso com o discurso do Neji sobre destino, né? Dizendo que o Neji... O que é engraçado é que, tipo assim, essa mesma galera que fala isso não entende que se o Naruto não fosse Jinchuriki, não tivesse a limitação de ser um Jinchuriki, ele ainda seria gênio, mano. Tá ligado? Porque sem essa limitação ele aprenderia as técnicas no qual ele realmente tinha que aprender de forma mais fácil, mais rápida. Tá ligado? Não faz sentido, mano. Isso aí não faz. Neji sempre teve certo no clássico. Aí fica uma coisa feia, né? Bora quebrar isso por partes, então, agora. O Neji, no clássico, era um pé no saco. Pô, pra caramba. O cara ficava batendo na tecla dizendo que as pessoas já nascem destinadas ao sucesso ou ao fracasso. E que elas nunca poderiam mudar esse destino. Que o fracassado sempre seria um fracassado, não importa o quanto ele tentasse. Isso rola por causa do passado do Neji. Ele cresceu na família secundária do clã Hyuga. E o objetivo dessa família era, basicamente, dar a vida para proteger os membros da família primária. A galera da família secundária recebia um selo amaldiçoado na testa, que você vê como um dispositivo de controle, né? A família principal podia torturar o pessoal da família secundária por causa desse selo, né? Eles eram realmente como pássaros enjaulados. Só que a gota d'água pro Neji foi quando o pai dele foi morto para proteger a família principal. Quando rolou umas tretas diplomáticas entre a Vila da Folha e a Vila da Nuvem, eles fizeram um acordo para evitar uma guerra. Só que esse acordo pediu o cadáver do Heihachi Hyuga, o líder do clã Hyuga, um membro da família principal. E Konoha aceitou esse acordo. Só que foi o cadáver do pai do Neji, que era irmão gêmeo do Heihachi, que foi entregue para enganar a Vila da Nuvem. Aí o pai do Neji morreu cumprindo o destino dele de servir a família primária. Aí por isso, sempre que o Neji vê alguém tentando mudar o próprio destino, ele fica... Pô, isso aí também é chato em Naruto. Tipo assim, o cara pagou por uma parada que ele nem tinha culpa. Entende? O destino do clã Hyuga ser selado assim é algo que, mano, é muito escroto mesmo. É muito escroto. E o Naruto muda isso depois, né? Fica pé da vida. Então, galera, o Neji tinha essa ideia de destino que nunca poderia ser mudado. Só que o Naruto foi lá e desceu o cacete no Neji e mandou ele calar a boca. Porque ele tava chatão demais. Daí, como as lutas entre personagens são disputas de ideias, a galera interpreta que o Naruto, ao vencer, tava falando: não existe destino coisa nenhuma. Então lá na frente a gente descobre que o Naruto é filho do 4 Hokage, a criança da profecia, reencarnação do filho do sábio do sexto caminho e tal, né? Aí olhando desse jeito, realmente parece que o Naruto é um baita de um hipócrita. Mas essa ótica tá totalmente errada, cara. Em nenhum momento durante a luta contra o Neji, o Naruto tenta provar que o destino não existe. Na verdade, o Naruto fala que o destino existe. Só que o ponto do Naruto era mostrar pro Neji que ele não precisava aceitar um destino que não agradava a ele. Você pode mudar o teu destino, você pode. Um fracassado não vai ser sempre um fracassado se ele lutar pra mudar isso. E é desse jeito que o destino em Naruto sempre foi tratado. Ele existe, mas é algo que você pode mudar. Você não precisa se conformar com o seu destino. O Naruto, da mesma forma que o Neji, ele nasceu com uma maldição.
Ele tinha a raposa de 9 caudas dentro dele, uma maldição que fez ele virar um pária dentro da própria vila. Geral não gostando dele, tendo ódio dele, né? Uma maldição que fez ele uma criança solitária. E detalhe, o Naruto muda isso. Ele muda essa visão que todos, né, em Konoha tinham sobre ele. Isso sim é ser herói, cara. Isso sim é ser brabo. Entendeu? Isso aí coloca o Naruto como pica dos pica entre os protagonistas. Só que ninguém fala isso. Né? É porque virou modinha hoje em dia falar, não, Naruto, ele é um hipócrita. Tanto é que o título da thumb é exatamente essa pegadinha, né? Naruto é um hipócrita? Como assim? Porque é o que geral fala, mano. Só que não faz sentido, Naruto não é hipócrita, não. Ele é um dos personagens mais bem trabalhados de todos os animes, quer você aceitar isso aí ou não. Quando o Neji, no meio da luta, pergunta pro Naruto o que você sabe sobre destino, né? Sobre carregar uma maldição inescapável. O Naruto pode bater no peito e dizer, na verdade eu entendo muito bem sobre isso. Então, galera, usando o chakra da raposa de 9 caudas, o Naruto consegue ter a chance de vencer a luta. Ele usou a maldição dele, a mesma maldição que tirou tudo dele, para vencer. Você não precisa se conformar com as suas maldições, você pode moldar o próprio destino. A mensagem tá clara. E como se não tivesse claro o bastante, o Kishimoto vai lá e esfrega a mensagem na cara das pessoas. Porque o que faz o Naruto vencer realmente é o jutsu do clone das sombras. Só que na academia, a técnica de clonagem era a pior técnica do Naruto. Ele reprovou 3 vezes na academia ninja. É verdade. Isso aqui, tipo, é paia, mano. Mas bem trabalhado. É por isso que eu falo que ele é um dos personagens mais bem escritos. Por causa de um jutsu de clonagem. Só que ele mudou o próprio destino e fez essa técnica virar simplesmente a técnica principal dele. Se ele só aceitasse o destino como o Neji defendia, ele não teria conseguido amassar o queijo do Neji ali. Entende? Ele mudou o próprio destino dele usando uma técnica que ninguém falava que não servia pra nada. Percebe? Se ele seguisse o destino, ele não usaria nem essa técnica. E o que o Neji descobriu depois da luta contra o Naruto muda absolutamente tudo. Diferente do que o Neji imaginava, o pai dele, o Hisashi Hyuga, não foi simplesmente colocado pra morrer no lugar do irmão dele, né, o Hiashi. Não foi uma questão de mais um membro da família secundária cumprindo o destino de proteger a família principal. Na verdade, o que o Neji descobriu é que o Hisashi escolheu se sacrificar, mas não pela família principal. Ele escolheu se sacrificar pelo irmão dele. O Hisashi escolheu como iria morrer. Pode até parecer irônico, né? Porque ele morreu meio que cumprindo o destino dele, né? De morrer pela família principal. Mas não foi isso que rolou. O Hisashi... Cara, olha a simbologia por trás disso. Ele escolheu se sacrificar por alguém da família, o próprio irmão. E o que que o Neji faz no final do Shippuden? Cara, cheguei até a arrepiar, porque, cara, eu sou fã de verdade dessa obra maravilhosa. O que que o Neji faz? Tá ligado? Ele se espelha em quem? No pai. E quando ele vê que, de fato, a Hinata não ia sobreviver àquele ataque ali do Obito, você achando esforçado ou não, o que que ele faz? Ele se joga na frente do ataque e salva tanto a Hinata quanto o Naruto. O Neji é um herói de verdade, cara. O Neji é brabo, na moral, de verdade mesmo. escolheu isso. Ele não foi simplesmente uma ferramenta do destino, sabe? Ele mesmo decidiu como iria morrer, protegendo o irmão dele. O Hisashi pôde se sentir livre do destino dele pela primeira vez antes de morrer. Com o Neji não foi diferente, né? Apesar de eu ter achado horrível todo o contexto de como o Neji morreu, a morte dele só confirma como esse lance de destino funciona em Naruto. Porque todo mundo fala que o Neji ter morrido pra proteger a Hinata, só confirma o que ele falava lá no exame Chunin, né? Quando a história deixa mais claro que a água que o Neji escolheu morrer. Da mesma forma que o pai dele, o Neji não morreu pra proteger a família principal. O Neji morreu protegendo uma pessoa importante pra ele, a Hinata. Da mesma forma que o pai dele, o Neji escolheu como iria morrer. Ele mudou o próprio destino ao cumprir ele. E é isso que o Naruto faz desde o início da obra. Agora, muita gente vai falar sobre o papo de reencarnação de Asuna, né? Criança da profecia, o escambau. Mas isso é efeito manada do caramba. É efeito manada. É porque, tipo assim, a rapaziada hoje em dia tá com um ego muito grande. Quando eles, tipo, não aceitam o argumento, eles começam a apelar pra esse tipo de coisa. É o simples argumento de quem não tem argumento. Entende? É simples. Ou então as pessoas não entendem uma coisa que é jogada na nossa cara. Sim, o Naruto é a reencarnação de Asuna, né? O filho do sábio dos 6 caminhos. E sim, ele tinha um destino selado na alma dele, né? Enfrentar Indra e matar ele. E fazer esse ciclo de reencarnações continuar por toda a existência. O ciclo de ódio entre os dois irmãos era algo cíclico, né? E faria total sentido isso aqui, essa parada sobre o destino, se o Naruto não tivesse salvo o Sasuke no final. Ele faz isso. Algo que nem o Hashirama conseguiu fazer. Que era salvar o Madara. O Naruto consegue. Um ciclo. As reencarnações de Indra e Asura, durante séculos, cumpriram, né, seus destinos. Eles se mataram e deram seguimento para que essa batalha continuasse na próxima reencarnação. Madara e Hashirama são um exemplo desse ciclo. Apesar de tentarem se entender, as coisas acabaram dando errado entre eles e eles cumpriram o destino dos irmãos. De um jeito um pouco diferente, né? Porque o Madara sobreviveu no fim das contas, mas ainda assim cumpriram o ciclo de reencarnações. Só que aí que tá, galera. O Naruto quebrou o destino. O Naruto foi a primeira reencarnação do Asura que se recusou a repetir esse ciclo. Ele não quis matar o Sasuke.
Mesmo com tudo que o Sasuke fez, com todas as tretas, traições, discursos de vilão, né? Tentativas de assassinato, o Naruto se recusou a desistir dele. Ele não quis vencer o Sasuke matando ele quis vencer salvando ele. O Naruto nunca cogitou matar o Sasuke, cara. Nunca. Nunca mesmo. E foi exatamente por isso que, pela primeira vez em milhares de anos, o ciclo de ódio entre Indra e Asura foi quebrado. Porque o Sasuke reconheceu o esforço do Naruto durante todo esse tempo. E ele admitiu, eu perdi. Por causa do Naruto, ele viu que eles não precisavam seguir com aquele ciclo de ódio. Que eles podiam Cara, quebrar. essa cena do Sasuke chorando é muito marcante, mano. Porque, tipo assim, não é que ele perde a batalha. Ele perde em ideais. Entende? Ele enfrentou um cara que era um obstáculo e que ele queria eliminar, só que ele não conseguiu, mano. E até isso tentam desmerecer. Você acredita nisso? Até isso. O que não faz o menor sentido pra mim. No final, independente de qualquer outra análise, o que sempre vai prevalecer é a intenção do autor ali naquele momento. E a intenção do autor era exatamente essa, colocar o Naruto como vitorioso. Tanto na batalha como em ideais, porque o Sasuke não cumpre nada do que ele estava falando. Absolutamente nada. Já o Naruto, sim. O destino encerrar o ciclo de reencarnações. Por causa do Naruto, não vai ter mais Indra e Asura saindo na mão nas próximas gerações. Eles fecharam essa porta, acabou o ciclo, quebrou, mudando o próprio destino. E essa não foi nem a primeira vez que o Naruto mudou o destino. O Naruto era criança da profecia. A profecia do grande saber eremita, o Naruto, dizia que o Jiraiya iria ter um aluno que iria salvar ou destruir esse mundo. E aqui a gente já vê outro exemplo de como o destino em Naruto era tratado. Tinha essa profecia, mas ela era aberta e dependia totalmente das decisões das pessoas envolvidas, principalmente do Jiraiya, né? Foram os ensinamentos do Jiraiya, as escolhas do Naruto que fizeram eles construírem o próprio destino. Por causa que ele aprendeu com o Jiraiya, o Naruto perdoou o Nagato e isso desbloqueou uma terceira possibilidade dessa profecia. No final das contas, galera, tanto o Naruto quanto o Nagato eram as crianças da profecia. Isso não estava na profecia. O Naruto, o Jiraiya e o Nagato quebraram o próprio destino e foram por um caminho que eles mesmos construíram, né, que não estava previsto. Porque se você não se conforma com o teu destino, você pode se esforçar para mudar. O destino do Naruto sempre foi tratado desse jeito, sabe? Mas eu não consigo entender porque as pessoas continuam chamando ele de hipócrita. As pessoas falam que o Naruto sempre teve destinado ao sucesso porque ele tinha um monte de vantagens e tudo mais, né? Mas galera, não é bem assim. Óbvio, não vou dizer que o Naruto não tem nenhuma vantagem. A primeira grande vantagem é que ele é o fucking protagonista, né? E também tem o fato dele ser um Uzumaki, que realmente tem mais chakra e vitalidade pra ele. Mas, fora isso... Ah, ele é filho do quarto Hokage. Jovem Mancebo e Mancebo, eu te dou todo o tempo do mundo pra elaborar aí nos comentários. No que ele ser filho do Minato ajudou o Naruto? No quê? O que ser filho do Hokage trouxe de benefícios pra ele? Pode comentar aí. Que assim, fora ter puxado o cabelo loiro e olho azul, ele não herdou nada do Minato. Zero. O Minato não tem Kekkei Genkai, não tem clã forte, não teve tempo de ensinar nada pro Naruto. Ele não ficou nem com a fama de ser filho do quarto Hokage. Não herdou nem o sobrenome do Minato, nada. Fora que esse é outro assunto que já foi dito várias vezes, né, no anime. Não é porque seus pais foram picas da galáxia lá, que você também vai ser. O Hagoromo fala com todas as letras. Não importa o quão excepcionais sejam os dois pais, não há garantia de que alguém vai herdar completamente as habilidades de ambos. Sua familiar, assim como parece ter sido no seu caso, Naruto. Ah, ele é a reencarnação de Asura. Beleza. E o que isso deu pra ele? Fora um destino de bosta de ter que sair na mão com o irmão espiritual dele. Porque assim, galera, o Naruto e o Sasuke não nasceram sendo reencarnações de Asura e Indra. Por causa das escolhas deles, eles foram escolhidos por Indra e Asura e herdaram o destino deles. Ser reencarnação do Indra nunca deu poder nenhum pro Naruto. No máximo, só deu a possibilidade dele trocar uma ideia com o Hagoromo. E isso aqui é matadouro, mano. Porque, tipo assim, a galera realmente acha que o Naruto é bem mais overpower por isso. Só que, tipo, pra pensar, tanto o Sasuke quanto o Naruto, o que eles realmente herdaram? Tudo bem que o Sasuke é um Uchiha e tudo mais, tem o poder ocular de Indra. Inquestionável. Mas isso é porque ele é Uchiha. Ponto. Entende? Isso é realmente uma consequência pra você se tornar a reencarnação de Indra. Mas e o Naruto? O que o Naruto realmente tem de tão especial? E detalhe, tanto ele quanto o Sasuke tiveram que treinar muito. Eles tiveram ajuda, né? Eles foram beneficiados, de certa forma, em seus ensinamentos, tanto pelo Jiraiya ali, pelo Killer Bee, o Sasuke pelo Orochimaru, que tomou até as paradinhas pra ficar mais forte. Então, cara, não adianta negar, é fato. Eles não foram beneficiados por serem reencarnações, não. Né? O Sasuke um pouco por causa do Sharingan, mas até nisso aí ele teve que treinar muito. Ele só se desenvolve muito bem, por exemplo, a nível Itachi com Genjutsu, e sendo aqui só um exemplo, só no final da obra. E isso é fato, cara, não dá pra discordar.
Mas fora isso, nada, zip. O próprio Hagoromo fala que o Asura era bucha e que ele encontrou força se juntando com as outras pessoas. Ser a reencarnação dos dois carinhas lá nunca deu vantagem nenhuma, poder nenhum pro Naruto e nem pro Sasuke. Ah, ele tinha Kurama. Beleza, realmente. Ter uma bomba atômica de poder ilimitado dentro dele realmente dava uma vantagem. Mas bora lembrar que antes de uma arma casca grossa, o Kurama era uma maldição pro Naruto. Lembra sempre disso primeiro, ok? Eu vou ter que lembrar do flashback, do balanço de novo pra vocês. O Naruto foi prejudicado por muito tempo por causa do Kurama. Ele machucava pessoas importantes pra ele, né? Pô, o Raposão queria matar o próprio Naruto, tomar o corpo dele. A galera fala que o Naruto tem as coisas de mão beijada, né? Bom, bora lembrar que para acessar conscientemente o poder do Kurama, o Naruto teve que ser jogado de um penhasco. Vamos lembrar disso? E bora lembrar que para pegar parte do poder do Kurama, o Naruto teve que literalmente sair na mão com ele. E que para virar brother do Kurama foram quase 600 capítulos mostrando que ele não iria se entregar ao ódio. Definitivamente, cara, não foi de... Não, mas foi fácil, como dizem. Naruto é hipócrita. Cara, tá vendo como que é básico? É por isso que eu sou fã do Peter, mano. O Peter, ele manja muito. Não adianta você falar que não, ele manja sim. Porque o básico ele entende. É isso aqui, o básico. É simples. Um beijado e não foi graças ao Kurama que ele conquistou tudo. Então não, o Neji não estava certo lá nos exames Chunin. O Naruto tinha tudo para se tornar um perdedor, mas ele não se conformava com esse destino. A última coisa que você pode chamar o Naruto é de hipócrita, porque ele sustentou esse discurso dele do começo ao fim do anime. O destino pode ser mudado, é o que ele sustentou. E o que o Naruto mais fez foi isso, foi mudar o destino dele e de todo mundo ao redor dele. Não é difícil entender. Bom, vamos continuar refutando as ideias erradas que as pessoas têm sobre o Naruto? Kishimoto não desenvolve os personagens secundários. Calma, aqui agora a gente tá no terreno mais complicado, mas é uma coisa que a gente precisa conversar. De leve. Bom, existe esse ditado popular desde sempre, né? Em Naruto, os personagens secundários não serem desenvolvidos. A galera fala muito isso. E eu tenho 2 pontos sobre isso. Vamos lá. Bom, eu acho que é meio injusto afirmar isso de que o Kishimoto não desenvolve os personagens secundários. Principalmente porque eu sinto que a galera que diz isso pensa que os personagens secundários de Naruto são só... Se tem uma obra que não desenvolve muito bem os personagens secundários, essa obra se chama Boruto. Essa cobrança deveria vir ali na obra atual, que é Boruto. Ah, mas eu não gosto de Boruto. Independente. Entende? Naruto realmente peca em uma coisa ou outra, mas os personagens, na minha opinião, são sim bem desenvolvidos. O que eu acho é que eles poderiam ter tido mais destaque. Isso aí é inegável. Neji, Rock Lee, sei lá, Kiba, Shino, essa galera, né? Quando na real, Naruto tem uma porrada de personagens secundários e você ama a maioria deles. Sabe quem também é personagem secundário? O Gaara. O Gaara é um personagem secundário que teve um dos melhores desenvolvimentos do anime, que teve foco na história inteira praticamente. A gente sabe que ele começou como um psicopata maluco lá, queria sangue, morte, sangue, enfim. A infância dele era parecida com a do Naruto, só que pior. Ele viveu com o desprezo do pai dele, ele acreditava que a mãe dele odiava ele. Ele não teve amor, sabe? E ele tava totalmente sozinho. Ele tinha o lema de eu vivo apenas pra mim mesmo e só amo a mim mesmo. Mas depois de uns bons papos, de umas boas porradas do pastor Naruto, ele mudou. Ele entendeu que não precisava lutar e viver só por si mesmo. Então aquele psicopata maluco do Gaara virou Kazekage. Um Kazekage amoroso que viveu e lutou pelo povo dele. Que morreu pra proteger o povo dele. E que no fim foi respeitado e amado pelo povo dele. E foi respeitado pelo mundo inteiro. E como se não bastasse, graças ao Edo TC, ele ainda teve a chance de se reencontrar com o pai dele e descobrir que ele sempre foi amado. A mãe dele sempre amou ele e ela sempre esteve protegendo ele através da areia. O cara que viveu sozinho durante a infância estava sempre sendo protegido pela mãe dele. Pô, vamos dizer que o arco do personagem dele não foi bem desenvolvido pra caramba. Mas óbvio, o Gaara não é o único. A gente tem o Shikamaru também, que é outro personagem secundário que recebeu bastante desenvolvimento. Começou sendo só um preguiçoso que não queria ter responsabilidade nenhuma, até fingir que estava sob efeito de Genjutsu pra não ter que trabalhar, né? Só que ele foi promovido pra Chunin e o tempo chama. A primeira missão dele, qual era? Lembra? Liderar um time de Genjutsu. Não, a fã de Naruto tá tão insana que aquela cena do Shikamaru ali fingindo, até isso eles criticam muito. Não, por que que o Shikamaru não tentou fazer algo? Cara, você tem noção que tinha um monte de Jonin ali? Ninjas de elite, de alto calibre. O que que o Shikamaru ia fazer, mano? Pelo amor de Deus. Ele fez foi certo. Eu, no lugar dele, teria feito a mesma coisa. Ah, mas é cagão. Cagão mesmo, tá ligado? Vai enfrentar Jonin? Tá maluco? O cara tinha o quê aqui nessa idade, nessa época? 12 anos? Nem isso? Para, mano. Para. Pra resgatar o Sasuke, que tinha sido supostamente sequestrado pelo Orochimaru. No fim das contas, a missão falhou e todo mundo do time dele quase morreu. Exceto ele mesmo, né? Menos ele. E aí ele sentiu o peso da E responsabilidade. detalhe, eu sei que vai ter algum espertinho que vai comentar, ah, mas a Sakura dissipou o Genjutsu e teve que ser salva. Teve que ser salva pelo Kakashi, pelo Gai. Não, não adianta, cara.
Não adianta. Prometeu que não iria mais falhar em missão nenhuma, fora todo o arco dele de vingar o Asuma e derrotar o Hidan. Sabe quem mais é personagem secundário de Naruto? O fucking Itachi Uchiha, cara. Um dos personagens que mais recebem destaque na obra. Nossa, esse aqui tem fanboy. Meu Deus do céu. Eu amo o personagem. Cê é louco. É um dos meus personagens preferidos. Mas a galera quer porque quer colocar ele em um pedestal que ele não tá, mano. Ele não tá. Entende? Ele mal peitaria Naruto MK1 sendo muito generoso. E a galera quer colocar ele num pedestal a ponto dele vencer Hashirama. Dele vencer Madara. Sasuke com Rinnegan. Kaguya. Não, para com isso, rapaziada. Pelo amor de Deus. Entendeu? Se você não consegue criar um engajamento legal com base no que a obra entrega e fica enaltecendo o personagem, isso aí dita muito sobre sua capacidade. Me desculpa falar isso, mas é verdade, mano. A verdade tem que ser dita, na moral mesmo. Eu só não digo que ele foi o personagem mais completo de Naruto porque existe o Obito Uchiha, se bem que o personagem mais bem desenvolvido pelo Kishimoto. Mas, na boa, cara, a lista de personagens secundários bem desenvolvidos não para. A gente tem o Killer Bee, Nagato, Kakashi, Madara, Hashirama, porra, tem vários outros. Kishimoto desenvolveu muitos personagens secundários. É muito errado falar isso. A verdade é que normalmente esse papo de que o Kishimoto não desenvolve os personagens vem principalmente por causa de dois personagens. Uma coisa que eu não tanco é essa cuequinha na cabeça do Choji aqui, mano. Isso aqui não dá pra tancar, não. Que a gente já falou bastante aqui. Neji Ai, e Rock mano. Lee. Porque os dois realmente somem no Shippuden. Mas a real é que até esses dois tiveram os arcos deles fechados no clássico mesmo. O Neji teve o arco dele concluído quando ele descobriu a verdade sobre o pai dele, né? Quando ele finalmente perdoa, a família principal entende que o pai dele escolheu o próprio destino. Quando ele finalmente entendeu que ele era livre. O caso do Rock Lee é um pouquinho mais complicado. Só que também dá pra dizer que o arco dele foi fechado, total. O objetivo dele era provar que um cara podia ser casca grossa mesmo sem saber ninjutsu ou genjutsu. E na luta dele contra o Gaara, ele provou isso. Mesmo sem vencer o Gaara, o Rock Lee foi a primeira pessoa a encostar nele. Cara, isso é surreal, isso é muito maneiro. Sabe, o Rock Lee foi o primeiro a encaixar um porradão bem dado. O Lee deixou todo mundo em choque com o poder absurdo dele. Só na base, ó, do Taijutsu. Agora, isso é o suficiente? Não, de jeito nenhum. Acharam que ia ficar passando pano pro Kishimoto, né? Não vou passar pano, não. Eu realmente acho que não dá Eita. Polêmica, hein, Peter? Bora ver, hein? pra dizer que o Kishimoto não desenvolve os personagens, né? Porque a gente tem vários personagens secundários que recebem muito destaque, receberam muito destaque. Eu acho que a galera vacila nesse ponto, exagero, né? Dizendo que ele não faz isso. Sendo que ele faz, e quando faz muito bem. E no fim a história é sobre Naruto e Sasuke. Eles são os protagonistas, são muito bem desenvolvidos. O Sasuke até mais que o Naruto, na minha opinião. Mas ainda assim, porra, imperdoável o que o Kishimoto fez com alguns personagens dele. Nesse vídeo, galera, eu tô aqui pra desmentir as mentiras sobre Naruto. E a galera, quando quer defender a obra, acaba soltando a fake news que o Kishimoto é perfeito, que nunca errou com os secundários dele. Aí não dá, né? Vamos defendendo o que é certo e criticar o que tem que ser criticado. Acho que todo mundo concorda que o Kishimoto tem um pequeno problema em abandonar os personagens. Mesmo no caso do Neji, que eu realmente acredito que teve o arco dele encerrado no clássico, ainda faltaram momentos no Shippuden. O caso do Rock Lee é pior ainda, porque se o arco dele foi encerrado na própria luta contra o Gaara, eu acho uma finalização, digamos, entre aspas, fraca pro personagem. Ele teve momentos legais com o Gaia naquele momento lá que ele precisava escolher se ia fazer a cirurgia. Foi legal ver que a cirurgia foi um sucesso e queria poder voltar a ser um ninja, né? Mas Quer um final legal pro Rock Lee? Se ele tivesse conseguido abrir o 8º portão junto com o Gai. Se naquele momento ele consegue ajudar o sensei dele, cara, seria massa. Porque pensa, o Madara tendo que lidar não com um, mas com 2 personagens utilizando o 8º portão, mano. Seria épico demais. Porque querendo ou não, beleza, eles utilizaram o portão ali e tudo mais, mas quem que chega pra salvar? Naruto. Então a gente ainda teria 2 personagens tão amados e que no final eles teriam, assim, um final muito bom, muito agradável. Não dá pra negar que seria épico. Eu, pelo menos, cara, não acharia ruim. Já comenta aí se você concorda comigo. Mas tudo isso pra quê? Depois eles saiu na mão com o Kimimaro, mas no fim das contas teve que ser salvo pelo Gaara. Eu achei irado, mas o que isso faz pro desenvolvimento do Lee? Um personagem ter o arco completo não significa que ele não precisa mais aparecer na história. Principalmente quando existe uma promessa que a gente vai ver mais desses personagens. Foi o que aconteceu com os Genin de Konoha. Óbvio que eu não tô falando de criar arcos inteiros pros personagens, pô, não precisa disso. A história ainda é sobre o Naruto e o Sasuke, ok? Vamos sempre lembrar disso. Ninguém quer um arco do Kiba ou da Tenten, porra, não dá. Mas criar momentos dentro dos arcos que possam dar algum desenvolvimento pra esses personagens também faz sentido. O Shikamaru é um exemplo de personagem que ganhou um arco inteiro pra ele no Shippuden, né? Um arco que ele vingou a morte do Asuma. Pô, foi bacana pra caramba pra gente ver aquilo. Esse arco ajudou a finalizar o desenvolvimento que tava rolando lá com ele desde o clássico.
Foi bacana isso. Então precisava disso pra gente, certo alívio pra gente. Com o Shoji rolou outra coisa. Eu acho que ele teve um arco curto que foi fechado lá no clássico, né? Que era focado basicamente na amizade dele com o Shikamaru e na determinação dele. Mas na guerra, o Shoji luta contra o Asuma, que desenvolveu outra parte dele. O lado mais sentimental dele. Foi curto, né? Durou poucos capítulos lá. Mas deu um foco bacana no Shoji. Dava pra ter feito isso com outros personagens, porra. Dava. A guerra era o cenário perfeito pra isso. Principalmente porque lá tinham os Tenseis que podiam criar momentos interessantes entre duas pessoas que não queriam lutar uma com a outra. Sabe? Como foi o caso do Shoji contra o Asuma. Na guerra, o pai do Neji foi revivido. Mas eles nem se topam, cara. Eles não se cruzam mais, né? Parece que nem passou pela cabeça do Kishimoto dar um momento pro Neji. Vacilo isso. E aí o Neji vai lá e morre do nada. Eu não me importaria da morte do Neji ter sido exatamente do jeito que foi se ele tivesse ganhado algum destaque antes de pular pra morte. Só isso. O Lee foi ainda pior, que nem momento legal de sacrifício ele teve. É o que Lee eu nem falei. existe no Shippuden. Não, o que é muito frustrante, principalmente depois da gente ver ele topando passar por uma cirurgia que podia matar ele. Tudo pra que ele pudesse continuar sendo um ninja. Eu acho que o Kishimoto, galera, ele criou personagens legais demais e descartou alguns deles conforme a história avançou. E dava sim pra ter feito melhor, sabe? Bom, vamos pra próxima mentira? Naruto deveria ter acabado no arco do Pain. Ó, eu sei que isso não é bem uma mentira, digamos assim, né? Que é mais uma opinião da galera. Mas essa é uma opinião que eu sempre fico meio doido quando eu ouço alguém falar. É que na real, galera, isso é mais um efeito manado do que uma opinião individual de verdade, sabe? De cada um. Porque simplesmente não faz sentido. Tipo assim, de verdade, eu respeito sua opinião e sempre vou respeitar. Mas saiba que ela não faz sentido. O arco do Pain foi bom? Não. Ele foi maravilhoso. Sem dúvidas, um dos melhores arcos de Naruto. E não tem quem negue Concordo isso, um dos melhores arcos plenamente, de todos os tempos de todos os animes. Mas ele não tem como ser o final de Naruto, galera. Se bem não tem como. Sim, isso encerra uma questão importante pro Naruto. Ele finalmente foi reconhecido. As pessoas agora respeitam ele. A vila inteira idolatra o Naruto. Por isso a cena dele sendo erguido lá pelo povo, pô, é tão linda. Fez Marmanjo chorar, ok? Eu chorei. Foi brava essa cena. O Naruto era reconhecido pelo povo e por isso era só esperar um tempinho que ele poderia virar o próximo Hokage. Só que nada disso importa de verdade pro Naruto, por quê? A gente já tem a resposta logo no começo do Shippuden. Alguém que não consegue nem salvar um amigo não merece tornar um Hokage. Simplesmente não existe possibilidade de Naruto acabar sem resolver o conflito do Naruto e do Sasuke. Cara, isso é lógico, a lore do anime, da obra. Isso tá desde o começo da obra, galera, é uma coisa básica. Fora que isso seria jogar fora 1 milhão de histórias que a obra já tinha dado início. O mistério de que era o Madara, o mistério de que era o Tobi, a mitologia do sábio dos 6 caminhos, todo o background. O Peter disse tudo aqui, mano. Não faz sentido acharem que Naruto deveria ter acabado no arco do Pain, mano. Até porque a história tinha mais ali pra acrescentar. Sabe? Tinha o Obito, tinha o que eles pretendiam fazer com as bijus. Então o autor, ele trabalhou em cima disso aí. Não faz sentido nenhum achar que a obra tinha que ter acabado ali. Nenhum. Não com base na narrativa. Não mesmo. Do Sasuke com Itachi, cara, um milhão de outras coisas. Galera, vocês querem mesmo jogar tudo isso fora e dizer que tinha que ter acabado no Pain? Sério? Sendo que o arco que vem logo em seguida é o arco da reunião dos 5 Kages, que é uma pedrada absurda, porra, bom pra caraca. Simplesmente a gente vendo mais de outras vilas. A gente vê o Sasuke com uma aura do caramba, a gente vê o Sasuke tomando, porra, pavoro dos Kages. A gente vê a declaração de guerra. Pô, quem não ficou rapado tá maluco. Essa declaração de guerra do Obito aqui já faz valer, sim, tipo, a continuação da obra. Não adianta negar, mano. Você é louco. Quem realmente é fã da obra de Naruto sabe do que eu tô falando. Sabe que sim. Naruto é muito bom e que deveria ter continuado depois da saga Pain. Isso é óbvio, isso é até fato. Tudo bem que o final deixou a desejar ali em certos pontos. Sim, isso vai da opinião de cada um. Mas Naruto não deixa de ser bom por causa disso, não, mano. Não deixa. Assim, de verdade, mesmo que você não tenha curtido a guerra, tá tudo certo, tem que admitir que toda essa preparação, porra, foi boa pra caraca. Foi, galera? Sobre a guerra em si, eu acho que é uma saga que tem muitos problemas. Muitos, de verdade. Mas a galera fala como se a saga fosse só tipo um monte de erros e furos de roteiro. Quando na verdade alguns dos melhores momentos da obra inteira estão nesse arco. Tem gente que fala mal do Tensei, né? Dizem que é um jutsu que trouxe os mortos de volta pra nada e sei lá o que, né? E o mais engraçado é que normalmente é fã de One Piece que fala isso. Cara, eu amo One Piece, mas quando eu Oda fazendo uma morte falsa lá pra um personagem que claramente devia ter morrido, o pessoal passa pano. Fala que o Oda é gênio. Mas quando eu Kishimoto usando uma técnica que já tinha sido estabelecida lá no clássico, lembro direitinho, aí fala que isso é algo que arruinou a obra. Eu acho sim que dava pra ter usado melhor os Tensei, dá pra fazer, porra, né, muito mais momentos interessantes. Tipo, o pai do Neji é revivido e ninguém pensou em fazer um momento entre eles. Pô, mas a galera de One Piece é assim, mano? Comenta aí, eles realmente são desse jeito? Porque, na boa, não faz sentido, mano. Eu, por exemplo, eu sou o tipo de cara que não saio, por exemplo, da obra de Naruto, eu não pego, tipo, a influência que eu tenho, uma certa influência, pra poder atacar One Piece, não, mano.
tá ligado? Não que minha influência seja, nossa, essas coisas, mas assim, independente. Nós, como fãs, temos que apreciar as obras que a gente gosta de fato, e não ficar depreciando outras, não, mano. Até porque o One Piece tem lá a sua beleza, tem sua história. Não vi tudo, vi um pouco, mas é bom sim, mano. Não faz sentido a gente ficar atacando uma obra ou outra por causa de gosto pessoal. Isso é até meio que infantil, tá ligado? Pô, na boa, podiam ter feito isso. Realmente teve muito vacilo e coisa ruim na guerra, teve sim. Mas o Edo Tensei trouxe vários momentos essenciais. Tipo o acerto de contas entre o Sasuke e o Itachi. Tava faltando isso. Tipo o Gaara resolvendo as coisas com o pai dele. O Asuma vendo o time dele com ninjas casca grossa. Nossa, cara, que maneiro aquilo. Inclusive tem quem use o Asuma pra provar um ponto, né? Porque a última fala dele antes de ser selado no Edo Tensei foi: eu não tenho mais nada a dizer pra vocês. Como se isso provasse que não tinha objetivo em trazer a galera de volta. Foi tudo encheção de linguiça. Mas interpretar isso é loucura. Porque esse momento do Asuma era pra mostrar que ele viu os alunos dele se transformando no que ele sempre quis ver. Tipo, minha missão tá cumprida. Quando o Asuma morreu, ele deu um conselho pra Ino, pro Shikamaru e pro Shoji. Ele falou pra Ino tomar conta dos meninos. E ele viu ela fazendo isso na luta final no Edo Tensei. Ele fala que o Shikamaru poderia ser o Hokage, mas sabia que ele não ia querer, né? Só que ele não vê o Shikamaru numa posição de liderança ali na guerra. Ele fala pro Shoji que ele precisa ser mais confiante, que ele precisa perder alguns quilos lá e que ele poderia ser um ninja extremamente poderoso, um dos mais fortes. E ele vê o Shoji conseguindo tudo isso na luta final. Por isso que ele diz que não tem mais nada a dizer pra eles. Galera, pô, fica até arrepiado, é maneiro demais, é emocionante demais. Ele diz, não precisa mais dizer nada além disso. Porque é diferente quando ele morreu, ele não precisava mais dar lições pro time dele. Eles estavam completos, acabou. E o Asuma pode voltar pro além sabendo disso. Você pode dizer que não curtiu a guerra, que sim, teve muitos problemas, beleza. Eu tenho muitas, mas muitas críticas à guerra. Todo o lance da Kaguya, né? O fim do Madara, muitas decisões do... Eu acho que aqui, ó, nesse momento aqui, quem deveria realmente ter sido o vilão final, né, na minha opinião, teria que ter sido o Madara. Não é que ele deveria ter sido, é que seria mais legal, mano. Eu acho que o Madara como vilão final, sei lá, mano, seria muito mais foda. Você concorda comigo? Comenta aí. Mas assim, também falar que a Kaguya é mal escrita, que o autor não pensou nela, também não faz sentido. Porque a gente tem os Zetsu aí pra provar literalmente o contrário. Tá? Se você cravar, a Kaguya não faz sentido, ela foi uma péssima vilã. Maluquice. Aí sim eu vou te falar, tu tá sendo leigo. Tá sendo leigo porque tudo, literalmente tudo em Naruto é desenvolvido literalmente pra esse momento. Tá ligado? A volta da Kaguya. Tudo que existe só existe por causa dessa personagem aqui. Então não faz sentido falar que ela é mal escrita, que isso e que aquilo. Não. Não faz mesmo, nenhum sentido. Do Kishimoto no meio da guerra não ficaram boas, era a chance de desenvolver mais personagens secundários e não usou isso, e foi péssimo. Mas dizer que devia ter acabado no PEN com tanta história pra contar ainda, isso não faz sentido, né? Fora que o fim mesmo de Naruto, que é a luta contra o Sasuke, pra mim é excelente. Encerra perfeitamente o ciclo e conclui as coisas do jeito certo, sabe? Com tudo resolvido. E não com um monte de pontas soltas, que seria o que rolaria se tivesse acabado no arco. Algo que eu acho que deveria realmente ter mudado também no final da obra é o Naruto se tornando Hokage. Ele deveria ter se tornado Hokage em Naruto Shippuden. Isso aí não me desce, eu fico realmente indignado com essa merda, mano. É literalmente isso. Eu acho que ele deveria ter se tornado Hokage em Naruto Shippuden. Nada me convence do contrário, nada. Porque você para e pensa, beleza, ele se torna Hokage em outra obra, que é Boruto. Mas nem é ele que assume o posto, é o Konohamaru transformado no Naruto, usando um Henge. Até isso o autor estragou, mano. Isso aqui não dá pra defender, tá ligado? É tentar defender o indefensável, não dá. Tudo bem. Supostos furos de roteiro. Galera, tem um fenômeno muito interessante que rola assim com o otaku médio de Twitter. Boa parte deles quer se sentir mega intelectual e pra isso eles se sentem na obrigação de procurar e ficar lá apontando furos de roteiro na obra. Pô, primeiro, que tipo assim, não é um hate geral, né? Eu não tô generalizando aqui. Mas, cara, tentar ser inteligente dentro do Twitter, pelo amor de Deus. Olha o que a galera comenta ali dentro, mano. O Peter já mostrou aqui no vídeo. Então, tipo assim, tu quer ser inteligente de verdade? De fato? Pô, faz algo decente, pô. Cria um vídeo foda. Uma crítica realmente boa. Que não se baseie só em hype, tá ligado? Tipo, tem canais por aí que simplesmente pegam um contexto, literalmente um contexto, e distorcem pra poder hypar em cima. E isso é literalmente depreciar a obra de Naruto, cara. E eu não curto isso, não. Eu, de fato, não curto. Não curto, eu fico puto de verdade. Que ele assiste. Uma coisa meio que, porra, olha só como eu sou intelectual, consigo achar furos de roteiro.
E tipo, tudo bem, você assistiu uma parada lá e acaba identificando um furo de roteiro. Acontece mesmo. Eu já identifiquei também, pô, me senti intelectual. Toda obra, cara, tem furo de roteiro, toda obra. Não faz sentido achar que Naruto não teria. Entendeu? Pô, não tem nexo. Não tem nexo nenhum. Acontece também. Mas tem gente que assiste procurando furo de roteiro. O que você tá vendo aí? Só furo de roteiro, só quero isso, entende? Então imagina como é que é a experiência dessa pessoa. Ó, pra você ver, ó. Olha, não é por nada, mas. Olha, não é por nada não, mas se o roteiro de Naruto tivesse sido revisado. Cara, ó, primeiro que já errou aqui, ó. Pela minha, não tinha tanto furo assim. Não entendi. Até escrevendo os caras, tipo, meu Deus. Se Naruto tivesse sido revisado, não teria tanto furo de roteiro assim. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Mano, pelo amor de Deus, olha esse comentário. Isso aqui é ser leigo, tá? É diferente. Ela não tá aproveitando a obra, ela tá caçando o problema, procurando pelo em ovo, vai achar. E o mais engraçado é que muitas dessas pessoas nem Ó, sabem. eu acho que foi preguiça do Kishimoto. Ele explorou pouco as bijus. Ficou só na 9, na 1 e na 8 caudas. Mano, tá, mas vai explorar o quê? Me explica. A história das bijus é praticamente a história de uma, é praticamente a história de todas as outras. É simples. É igual o PT falou aqui, pô. Vocês estão querendo caçar cabelo em ovo, mano. Não faz sentido nenhum. Só do autor explorar a raposa de 9 caudas, a primeira e a 8 caudas, ele meio que já mostra ali como que foi a história de todas as outras. Porque são bijus. Não é como se elas fossem anomalias totalmente diferentes uma das outras, com histórias diferentes. Não. Até a criação delas ali é, tipo, meio que igual, mano. Tá ligado? Sabem o que é um furo de roteiro. Eles acham, tipo, que um plano burro de um personagem, uma ponta solta, ou até uma falha na interpretação delas mesmas, são furos de roteiro. Tudo pra elas é furo. Ah lá, isso é furo de roteiro, o personagem tava indo pra cá, agora voltou. Porra, e tipo, um furo de roteiro de verdade é quando uma obra quebra a própria lógica interna. Ou seja, é quando algo acontece na história que vai contra regras, informações ou acontecimentos já estabelecidos dentro da própria narrativa, entende? Já tava lá seguindo um caminho e de repente aquela lógica daquela narrativa foi quebrada. Não é um vilão ser burro, galera. Isso não é furo de roteiro. Não é a luta terminar de um jeito que você não gostou. Também não é furo de roteiro. E nem o autor não explicar tudo com uma plaquinha piscando. Porra, um furo de roteiro real é tipo o universo dizendo pra gente: esquece tudo que eu mostrei antes. Né? Outra parada que me deixa indignado. Por exemplo, a gente vê que o Kishimoto é um gênio quando ele pega uma coisa lá do clássico e só finaliza lá no Shippuden. Tipo, a forma que o Hisashi terminou com a forma que o Neji terminou. Isso é ser gênio, tá ligado? E muitas outras coisas dentro de Naruto também pegam meio que esse meio. Vão por esse caminho. Você pega algo que foi explicado, pode ser até mesmo no Shippuden, ali no começo, que se encaixa no meio ou no final, você vê que, sabe, faz um sentido ali. Só que a galera não procura, não pesquisa, aí prefere sair falando que, isso aqui é furo de roteiro. Que furo de roteiro? É meu furo no seu furo. Não, isso aí pegou meio mal, né? Meu furo no seu furo. Mas enfim, vocês entenderam aí. Agora vale o contrário e finge que é normal. Dito isso, metade das coisas que vocês veem na internet, da galera falando de furos de roteiro em Naruto, são só falta de interpretação ou falha em entender o que é um furo de roteiro. Você quer exemplos? Vamos lá. Como o Sasuke conseguiu invocar Falcão? Isso aqui é um exemplo clássico. Não, isso aqui realmente não teve explicação, não. Mas não é um furo de roteiro, não, cara. Coisa que a galera jura que é furo, mas só mostra que a pessoa não sabe o que é um furo de roteiro. Na luta contra o Danzo, o Sasuke aparece invocando um falcão, né, o Garuda. Mas isso foi bem de repente, né, já que até isso que aí não é furo de roteiro, não, rapaz. É a espada do Sasuke no teu furo. Agora eu falei certo, hein? a gente só vê ele invocando cobra. Foi absolutamente do nada. E eu queria explicação pra isso? Sim. É um furo? Absolutamente não. Não. Dá pra entender muito fácil que o Sasuke conseguiu um contrato com Falcões em algum momento depois da luta contra Itachi. É no máximo uma ponta solta, mas não um furo de roteiro. Naruto repetiu de ano? Essa é clássica. A galera fala que é um erro. O Naruto é a mesma idade dos outros colegas dele, sendo que foi dito que ele falhou no teste de graduação da Academia Ninja 3 vezes. Isso é uma coisa que todo mundo fala na internet geral, mas nunca é dito que o Naruto repetiu de ano. Só é dito que ele teve que refazer o teste 3 vezes. Ele refez o teste 3 vezes no mesmo ano. Só isso. Hã? O que tem? Kakashi não tem 1000 jutsus. Ele só não mostrou. Isso não é furo. Próximo. Cara, o Kakashi utiliza mais de 40 jutsus, tá ligado? Se não me engano, não, no clássico não. No clássico ele utiliza mais ou menos uns 20, 25 jutsus. Pode contar, cara, pode contar. E se você pega
todo o Shippuden chega a ser mais de 40 jutsus. Só que é que, tipo assim, a galera quer que o Kakashi utiliza tudo ali como se fosse um burro. Só que ele não é assim, o Kakashi ele utiliza uma técnica específica para aquela ocasião em específico. Simples. Não é difícil entender isso aí, não é. O Hashirama morreu. Isso é um mistério e eu também queria Não, saber. não é um mistério. Foi alguém do clã Aburame que usou um jutsu de Cupim que acabou com o Hashirama. Porque Cupim come madeira. É isso que o tio Sam fala, e ele tá certo, cara. Cara, aquele vídeo é muito engraçado. Mas assim, tirando as brincadeiras de lado, eu acho que a morte do Hashirama realmente é uma incógnita que podia ter sido bem mais trabalhada dentro da obra, isso aqui realmente. Mas não é um furo de roteiro, não. Não é, longe disso. Mas não é um furo. Não, O plano do Madara não fazia sentido. fazia. Plano de vilão ser burro não é furo de roteiro, galera. O que importa é ele ter lógica dentro da lógica do universo, entende? E o plano do Madara fez sentido dentro do universo de Naruto. O que você pode dizer é que o plano dele precisava de muitas variáveis pra dar certo. O que é verdade, tá certo, né? Mas ele também deixou várias coisas encaminhadas pra irem de acordo com o que ele queria. O renegando o Nagato, o selo no coração do Obito, a existência do Zetsu Negro, né, que ele achava que era a vontade dele. Não é um furo. Eu abri essa sessão pra mostrar que muita coisa que você vê em fóruns, geralmente com títulos 10 maiores furos de Naruto, na verdade, não são furos. A maioria são, no máximo, pontas soltas ou falta de interpretação da galera. Não, eu não acho que Naruto seja uma obra perfeita, né? Com certeza não acho, longe disso. O Naruto tem sim coisas que a gente pode considerar furos, e eu posso até fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Eu já fiz alguns aqui, posso até fazer mais, que tem furo. Mas como eu falei, o objetivo desse vídeo não é passar pano pra Naruto. É dar uma lavada num monte de fake news aí que espalharam sobre a obra por tantos anos, desde que ela acabou em 2014. O que eu acho engraçado é que Naruto é uma obra óbvia que é bem direto ao ponto, sabe? Ela não deixa tanta coisa nas entrelinhas, como Bleach, por exemplo. Bleach tem, porra, tem subtexto demais, né? Tem muitos detalhes lá que você não vai conseguir pegar de primeiro. Até hoje muita gente acha esquisito, né, o Ichigo ser Shinigami, Hollow e Quinch, sendo que isso já tá estabelecido de um jeito bem sutil desde o primeiro capítulo. Será que rola um refutando mentiras de Bleach, hein? Comenta aí que eu faço. Mas o ponto é, Naruto é bem mais explícito e mesmo assim a galera não entende umas coisas básicas. Por isso a minha teoria é de que tudo isso é um grande efeito manada. Alguém falou essas coisas uma vez? É o efeito manada, mano. Infelizmente, Naruto tem muito disso. Eu acredito que é a maior obra, né, dentre todas. E nesse sentido também, é a que tem mais isso aí. A galera distorce muitas coisas pra poder até ganhar argumento. Para. É paia, mano. Tipo, soou muito inteligente e até hoje a galera repete essas coisas. Só que a galera não foi reler o mangá pra saber se aquilo é verdade ou não. Enfim, galera, essas foram as principais mentiras que as pessoas espalham sobre Naruto. Mas tem mais. Valeu a parte 2, esse vídeo já foi grande o suficiente. Eu nem sei, que é porque falou. Cara, se tiver a parte 2 vai ser interessante. Mas é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um react. Já comenta aqui, deixa sugestão de vídeo aqui nos comentários, pô. Vocês não estão deixando. Conto com vocês, hein? Trouxe esse react aqui na íntegra pra vocês aqui, ó. O mais rápido possível. Eu não sei, mas acredito que eu vou ser o primeiro criador de conteúdo a estar lançando esse react. Mas enfim, merece ou não merece seu like? Merece, pô. Fiquei indignado no vídeo? Fiquei. Até porque não tem como não ficar. Se você é realmente fã de Naruto, você vai ficar indignado junto comigo quando você estiver assistindo esse react. Então me fortalece com o seu like, hype esse vídeo aqui. E claro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações para você receber sempre que sair um react como esse aqui no canal. É isso, nação. Eu te espero no próximo vídeo. Fui.